Primeiro você tem que entender por que você pensa, e esse pensamento tem que estar aberto a diferenciar definitivamente o que é substância e o que é massa. Por exemplo, o ar da Terra, ele é uma substância. Você até o sente, mas ele não impede de você transitar livremente. Como a antimatéria, por exemplo, você está no espaço, não tem nada que intervenha a não ser as pequenas massas distribuídas, né, que são muito poucas perto do tudo. Mas você entende o que é pensar? Se você visse isso fora da roupagem física, você entenderia que quando você pensa, você está automaticamente no plano mental. Quando você sente, você está automaticamente no plano astral. Você cai, literalmente. Você some daquele espaço para outro. E quando você acha que deve tocar, que está com fome, está com sede, vontade de ir ao banheiro, você vai parar no buraco físico. Você pensa que toca nas coisas, então você precisa, né, cumprir esse desejo estando aqui. Então agora você vai entender por que você está aqui, porque você quer tocar, você quer pegar, essa questão do apego. Mas qual é o mal de pensar e sentir? Cada coisa que você pensa, por exemplo, você pensou, né, enciumadamente da sua esposa, do seu marido, ciúme ou inveja, né, inveja que significa ver errado, o colega de trabalho, as supostas conquistas dos outros vocês lá fora. O que acontece? Você cria automaticamente uma réplica. Então você imagina como você estivesse criando pets, né? Gatos, cachorros, passarinhos, e aquilo começasse a se disseminar, né? Pelo seu próprio impulso, né? Você estimula a isso a se expandir. Você incomoda o restante do ambiente. Você incomoda o coletivo. O único jeito é tirar você daquela localidade, para você entender por que a alma também morre. Devia ser eterno, porque se a vida é eterna, como diziam no outro vídeo, a alma deveria se estender. Mas por quê? Porque ela ainda não representa a quietude que tudo sabe. Você não deveria sentir ou pensar, você deveria entender. Você sabia disso? Ninguém nunca te falou isso. Se você entendesse as coisas, você não precisaria sentir pena de ninguém e nem simpatia por ninguém. Se você entendesse, você não precisava pensar sobre. Você deixaria acontecer, porque você é o próprio acontecimento. Você está acontecendo. Quantas vidas você teve? Né? E quantas vidas falhas. Isso tem que parar. E você não vai parar. Porque você não quer parar, você quer continuar. Só que você quer continuar por baixo. Né? Você quer continuar pela vida andando aos farrapos, né? Comendo lixo, que é todo o lixo que a própria sociedade, que é um conjunto, uma egrégora de pensamentos, sentimentos e atos que se juntaram numa gangue, né, organizada, num crime organizado. Coisa boa se o crime não fosse organizado, fosse desorganizado, ele né, ele seria derrubado. Mas é porque o mal também ele tem essência do bem, essa ordem, só que ele faz da forma caótica. E falando em caótico, tudo que a gente vê manifesto, mesmo que você esteja num conceito de céu, ainda é caos, porque é ida e volta, não tem parada, não tem fidelidade. Se você não tem fidelidade num grupo, no seio da família, no seu trabalho, em qualquer lugar, na sua profissão, né, em atender os demais, você é excluído. Vai ter uma lei. Então a lei só existe no baixo onde o homem está, porque ele precisa de lei. O dia que ele superar isso, ele será além da lei, não fora da lei, apesar que faz sentido. Mas por que lei para quem nada deve? Não é mesmo?
E tem tanta coisa para falar, gente, que assim um vídeo só não bastaria. Mas se você não entender, né, que tudo isso que está se falando em qualquer vídeo desse gênero, que quando estamos falando de pensamento, sentimento, estamos falando de substâncias, geralmente as substâncias, quando elas estão dentro, lá fora elas não incomodam. O pensamento universal não incomoda, o sentimento universal não incomoda, e nem os atos da natureza, que é quase perfeito. O problema é quando entra no homem, que o homem racionaliza tudo. Ele racionaliza a própria maldade, a própria ferocidade. Você imagina, é como dar inteligência a uma bactéria. Você imagina se a bactéria tivesse um pouquinho mais de inteligência, né? E ela ainda tem, porque ela se modifica anualmente. Você vê pela gripe, ninguém extermina a gripe, ninguém extermina o HIV, ninguém consegue conter uma célula, né, oncológica, perdão, de um câncer, porque são autônomas, elas tomaram uma fração de inteligência humana autodestrutiva, destrói a si mesmo. Essa é a grande questão do ego, por que ele deve ser destruído. Você já viu que o ego ele é autocida? Por exemplo, se você destrói seu corpo por prazer, ele está satisfazendo a sua vontade, né? Esse ego que vitaliza esse corpo para ter uma identidade, ter nomes, ter, né, um endereço, uma função, um propósito, um pertencimento, uma localidade para se encontrar, achar que está sendo algo. Mas se você ver a contrariedade disso, o próprio ego que se satisfaz, ele destrói ele mesmo, ele destrói o corpo, ele destrói a própria alma. Então quem é que destrói a alma? Olha, as forças superiores só dão uma forcinha, seja feita a sua vontade, segundo a minha. Paz e vencel a todos.